Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro num dia extremamente importante para aquilo que nós chamamos de democracia aqui no Brasil, embora muitas pessoas ainda não estejam percebendo o que está de fato acontecendo nessa situação que envolve interesses econômicos de um multibilionário estrangeiro versus a soberania do Estado brasileiro. O Estado democrático de direito, a soberania nacional, o cumprimento de determinações judiciais, o respeito à Constituição do nosso país. E nessa situação toda, figura como personagem central o ministro Alexandre de Moraes, representando o Poder Judiciário versus esses interesses econômicos desse multibilionário. A situação que está posta está recebendo aí uma série de análises distorcidas, como se o ministro Alexandre de Moraes estivesse ali preocupado com popularidade, preocupado com eleição, preocupado com outra coisa, senão o cumprimento daquilo que a Constituição determina que ele faça. Pois bem, eu vou trazer aqui para vocês algumas informações que estão sendo sonegadas pelos grandes veículos de comunicação, pelas análises míopes de algumas pessoas que têm más intenções no meio dessa história toda, e abordarei também algumas situações envolvendo aí essa ultradireita que está tentando tirar algum tipo de proveito no meio dessa história. Mas será que eles vão conseguir? Bom, vou conversar com vocês sobre isso tudo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco, depois conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê sempre seu joinha, seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, todos nós estamos vendo, né, porque isso está sendo muito repercutido, hoje os jornais impressos estão também dando destaque a esse fato aqui. Moraes intima Musk por meio do X sob pena de suspender rede no Brasil. Ministro recorre a um instrumento inédito para exigir que o bilionário indique um representante de sua empresa no país. Gente, a situação é a seguinte, por que essa intimação do ministro Alexandre de Moraes está se dando pelo Twitter? Porque simplesmente está sendo impossível se comunicar com os delinquentes, os responsáveis pelo X. Nós todos vimos que quando a coisa ficou cada vez mais extremada, quando o X, né, a mando de Elon Musk, resolveu não cumprir decisões judiciais aqui no nosso país, a coisa culminou para a determinação de prisão daqueles que estivessem desobedecendo uma ordem judicial. O que fez o senhor Elon Musk? Tirou o escritório, os representantes aqui do Brasil. Então, como é que fica? Então, a delinquência continua, os caras têm negócio aqui, interferem na nossa vida social, na vida econômica, na vida política, mas não tem nenhum tipo de responsabilidade, nenhum tipo de restrição. Qualquer estudante de direito de primeiro período sabe que essa situação não é aceitável em nenhum Estado democrático de direito. E até os Estados não democráticos não vão aceitar um tipo de interferência de um bilionário estrangeiro dentro da vida social, da vida econômica e da vida política aqui no nosso país. Aí surgem algumas questões. O ministro Alexandre de Moraes está preocupado com popularidade? Ele está preocupado com a eleição? Ele está calculando, não vou fazer essa intimação agora, porque vamos ter eleição, então essa gente pode utilizar isso. Ele está pouco se lixando, não está preocupado com popularidade não, isso está absolutamente claro. Isso deveria servir, inclusive, de exemplo para o senhor Procurador-Geral da República, né? Que com situações internas muito menos relevantes diante da questão internacional que envolve esse tipo de situação, está apenas tocando o barquinho ali de uma forma muito tranquila, diante da delinquência que está o tempo todo nos perturbando, tirando a nossa paz de espírito e atacando a nossa democracia permanentemente. Daí a gente vê que o ministro Alexandre de Moraes está sobre um fogo cruzado já há algumas semanas, né? Há uma tentativa de enfraquecê-lo, e enfraquecendo o ministro Alexandre de Moraes, isso significaria na cabeça dessas pessoas que vêm nessa nova onda de golpismo, a possibilidade de ressuscitar uma série de criminosos que estão nas masmorras aí da Papuda, da Colmeia, que estão sendo processados, que estão sendo aí apontados como autores de crimes, enfim, eles visam no final da história esse tipo de situação, conforme hoje, inclusive num vídeo do Inelegível, na sua convocação que ele faz para o 7 de setembro,
em que ele terá uma posição absolutamente acovardada, sempre colocando ali os bois de piranha na frente para ele poder ter algum tipo de dividendo no final da história. Então aí o Estadão publica uma matéria com esse seguinte título: Intimação de Moraes e Elon Musk via X é atípica e ilegal, avariam juristas. Gente, olha só, e se evadir de uma notificação judicial? A Suprema Corte do nosso país tentou várias vezes notificar o escritório do X quando ele estava aqui representado, só que os advogados sumiam. Eles estavam sempre dando um sumiço, sempre se evadindo, até que Elon Musk fechou o escritório aqui no nosso país. Então, fazer o quê? Então, a delinquência vai poder tripudiar em cima do direito brasileiro? Bom, mas há delinquentes no campo jurídico que acham que isso é normal, que qualquer empresa estrangeira que não tenha nenhum tipo de representação com o nosso país pode interferir na nossa vida social, na vida econômica, na vida política, na vida religiosa, sei lá, em qualquer âmbito do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, causar uma série de danos permanentes. E aí a gente vai ter que ficar procurando qual é o país que está surgindo o delito para tentar intimar via uma carta rogatória, sendo que muitos países sequer reconhecem a jurisdição brasileira para dar cumprimento numa medida judicial em território estrangeiro. Então essas pessoas, no fim, estão defendendo os delinquentes, ou o delinquente mor, aquele que está preocupado apenas com dinheiro. Ele está preocupado com democracia. Falar que o senhor Elon Musk está preocupado com liberdade e democracia é uma posição muito ingênua, né, das pessoas de uma maneira geral. E como é que ele está reagindo a essa situação? Bom, ele está tirando onda, né? Ele pegou aqui e publicou no tweet uma montagem aqui por inteligência artificial, colocando o ministro Alexandre de Moraes, né, como um vilão, né, trazendo a coisa para o campo pessoal. Mas aí eu volto a frisar com vocês. O ministro Alexandre de Moraes está preocupado com popularidade? Ele está preocupado com críticas do meio bolsonarismo? Ele está preocupado com a campanha de destituí-lo do cargo? Então, gente, olha, essa luta aí vai determinar o seguinte: uma suspensão do X. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. O ministro Alexandre de Moraes ele não tem como mais recuar dessa história. A suspensão não significa a interrupção permanente. Seria uma espécie de sanção de advertência, do tipo, olha, ou vocês se estabeleçam aqui no Brasil conforme as regras do direito brasileiro, ou então vocês não vão operar aqui não. O ministro não está preocupado se pessoas com milhões de seguidores no Twitter vão perder a sua conta, se políticos vão perder a sua conta. Não. Quem é que defende que alguém possa interferir na nossa realidade sem nenhum tipo de responsabilidade? Simples assim. Até mesmo os mais conservadores, ao observar essa questão legal, não podem recuar que a soberania da Constituição brasileira está superior ou é superior aos interesses econômicos de um estrangeiro irresponsável, porque por ser bilionário, achando que pode fazer o que quer no nosso território. Então, o ministro Alexandre de Moraes só terá todo o apoio dos democratas, dos juristas que analisam de fato o que está acontecendo aqui no nosso país e da sociedade, né, que está enxergando essa situação toda. Matéria do UOL: Musk posta foto de Moraes como vilão de Star Wars após ameaça de derrubar X. Bom, então, essas são as questões. Algumas pessoas olham, o ministro não devia fazer isso agora porque teremos o 7 de setembro e os bolsonaristas estão convocando uma manifestação para o 7 de setembro. Bom, mas a manifestação deles é a manifestação do crime, da OCRIM, querendo escapar da justiça, querendo escapar da cadeia. Então, não dá para recuar em função disso. Eu nem vou colocar para vocês aqui essa convocação do Bolsonaro, porque o sujeito é muito covarde, né? Ele está mandando mais uma vez as pessoas a irem para uma situação inútil, porque a ideia que está colocada no vídeo do Bolsonaro é o seguinte: vamos mostrar, aquela história de sempre, né? Vamos mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil, vamos sensibilizar as pessoas. E aí ele pede o quê? Ele pede que haja uma anistia para todos os criminosos que fizeram tudo que fizeram no dia 8 de janeiro e, por consequência, anistia para ele, né? Porque ele foi o instrumentalizador moral, intelectual de tudo isso que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ele sabe disso, ele sabe que no final da história, essa gente está pegando 17 anos de cadeia, ele não pode pegar menos não.
quando esse fato de começar a ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Então, está advogando em causa própria. Virou uma situação também onde os lacaios estarão ali para tirar algum tipo de proveito político nesse dia 7 de setembro. E nessa convocação tem situações muito curiosas, né? Eles querem resgatar a nossa democracia. Então, enfim, mais uma conversa fiada para boi dormir, né? E depois, no final, que eu acho mais bizarro, é o inelegível falando para as pessoas que não comparecerem ao ato deles, dos golpistas, dos criminosos, da Orcrim, para que as pessoas não compareçam a nenhum ato chamado para o 7 de setembro de autoria de iniciativa do governo federal. Mas o governo federal não vai fazer nenhuma convocação para nada. Tem os desfiles militares no dia 7 de setembro, são os dias de desfile, enfim, as pessoas vão para ali. Então, além de fazer um ato golpista no dia da independência do nosso país, o golpista mor está estimulando as pessoas a não comparecerem a um ato que nós sempre festejamos aqui no nosso país, o dia da independência do Brasil, né? Bom, então são essas as questões. O prazo se encerra hoje às 8 horas da noite para que o X estabeleça aqui uma representação. Eu estou quase apostando que eles vão criar uma representação aqui no Brasil. Agora, se eles tentarem medir forças, eu não tenho a menor dúvida que o ministro Alexandre de Moraes vai determinar a suspensão do sinal do Twitter na Anatel e a rede vai sair do ar aqui do Brasil até que seja cumprida. Eles vão ficar usando outras redes para ficar falando mal do ministro Alexandre de Moraes. Então, vamos ver, né? Se o ministro aí ele vai recuar, se ele está preocupado com popularidade ou com o disse-me-disse da extrema-direita criminosa aqui no nosso país. Bom, a conferir. Mais tarde eu volto. Um grande abraço. Tchau.